aula de língua portuguesa. Então, acompanhem comigo a leitura de um texto que eu farei agora, tá certo? Que, por meio dessa leitura, eu espero que vocês já tenham uma noção, tá? Do que nós iremos estudar hoje, certo? Então, aguardem, deixa eu colocar aqui o texto. Então, pessoal, o texto é esse, tá certo? Deixa eu ler aqui para vocês. Então, o título aqui do texto é O Circo do Seu Bolacha, tá certo? Aí vai se tratar de... a situação, na verdade, é a seguinte. É um circo que está em falência, tá? Devido à crise. E esse circo possui apenas 2 palhaços, tá certo? Então, vamos lá. O autor do texto é o Paulo de Oliveira Lima. E eu vou ler aqui a introdução. Início do espetáculo, a música instrumental, entram os 2 palhaços. Quem são os 2 palhaços? Ping Pong e o Dominó. Fazem uma pantomima como se fosse limpar o circo. E o Ping Pong com um balde, um esfregão, e o Dominó com outro balde, começam a limpar, mas após algumas atrapalhadas, o Dominó percebe que os 2 guarda-chuvas que ele faz a sua reprise costumeira estão em cima dos tamboretes, cada qual em cima de um. Sem perder tempo, eles pegam os instrumentos de cena e dançam ao som da música que toca. Quando a mesma acaba e os 2 fazem menção de abrir os adereços, o Seu Bolacha entra em cena. Então, começa agora a ensinação. Seu Bolacha, entre parênteses, furioso. Aí, né, esse parêntese indica a expressão, né, sentimento, comportamento do personagem. Ouçam aqui, seus 2 palhaços bobocas. Eu não estou gostando desta brincadeira de jeito nenhum. Acho bom vocês pararem de vez com esses malditos ensaios e desaparecerem de vez para que eu possa vender o meu circo. Então o Ping Pong responde. Claro. Não, o Ping Pong diz. Mas, Seu Bolacha, o senhor quer mesmo vender o circo? E o Seu Bolacha responde. Claro, já decidi. Vou mesmo vender o circo. E o Dominó fala. Mas, Seu Bolacha, eu tenho certeza que vai dar certo. E o Seu Bolacha diz. Que certo o quê? Onde já se viu um circo fazer espetáculos com apenas 3 pessoas? Então, os 2 palhaços, entre parênteses, olha, remendando, mas acreditando. O que é remendar? Aí é no sentido de você ficar repetindo o que a outra pessoa fala, tá? Mas eles remendam o Seu Bolacha, mas continuam acreditando que vai dar certo. Salvar o circo. Então, eles remendam o seu Bolacha, né? E dizem, um circo fazer espetáculos com apenas 3 pessoas? E aí, o Seu Bolacha diz, não, nunca. Isto é coisa de louco. E vocês são loucos. Essa ideia só podia ter saído dessas cabecinhas ocas que vocês têm. Pessoal, vocês vão notar alguns erros ortográficos, mas é porque esse texto ele foi retirado da internet, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Então, o Dominó diz, mas nós vamos conseguir. E o Ping Pong pode acreditar na gente. E o Seu Bolacha, Continuando. E os 2 palhaços, E o Seu Bolacha, vocês pensam que é fácil? E os 2 palhaços, aham. E o Seu Bolacha, não é fácil não. O meu circo faliu, a crise acabou com o meu circo. E a história continua, mas não irei continuar para o vídeo não ficar tão extenso. Então, pessoal, eu espero que vocês já tenham aí um pouquinho de noção do que nós iremos estudar, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês o nosso slide. Ok. Então, nós iremos estudar o texto teatral, a arte de ser o outro. Tenho certeza que vocês perceberam, né, aquele texto que apresentava a fala de cada personagem,
e a gente vai conhecer um pouco melhor, tá certo? Vamos seguir aqui ao link daquele texto, tá certo? Quem quiser acessar, para ver a continuidade. Então, diferentemente dos outros textos, tá? O texto teatral, pessoal, ele apresenta características peculiares, ou seja, características próprias, tá certo? E se diferencia dos outros tipos de textos por conta que o texto teatral, ele é feito para ser encenado, tá certo? Então, o texto teatral ou dramático, como ele pode ser também chamado, são aqueles produzidos para serem representados, ensinados, tá? E podem ser escritos em poesia ou em prosa, certo? São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais e, em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo, tá certo? Ou seja, o texto teatral, ele apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividida em atos. O que são os atos? Representam diversos momentos da ação, tá? Por exemplo, a mudança de cenário ou de personagens, ok? Então, dessa forma, ele apresenta diálogo entre os personagens e algumas observações no corpo do texto, tal qual o espaço, a cena, o ato, personagens, rubricas, tá certo? O que são as rubricas? As rubricas são informações sobre o comportamento do personagem, a expressão facial que ele vai estar, o sentimento que ele está expressando naquele momento. Como a gente viu lá no texto que acabei de ler, entre o parêntese ficava, às vezes aparecia furioso, né? O bolacha entrou na cena. Então, as rubricas, ela indica o movimento corporal, a expressão facial, tá? O sentimento, o personagem, enfim. Aqui são algumas características desse tipo de texto, tá certo? São textos ensinados, tá? Por atores, né, que vão representar os personagens, tá? A maioria desses textos são do gênero narrativo, ok? Apresenta o enredo, os personagens, tá certo? Tempo, espaço, enfim. Diálogo entre personagens, como a gente viu, né, no texto, aquela conversa entre o seu bolacha, o ping-pong e o dominó, tá? O discurso é direto, né? Já que é um diálogo, estão ali falando diretamente um para o outro, sem ninguém estar narrando aquela situação. Não, esse texto não é contado por outra pessoa, e sim é vivenciado pelos personagens. Apresenta os atores, como eu falei, né? A plateia, o palco, o cenário, o figurino e sonoplastia também são recursos, né? Elementos desse tipo de texto. A linguagem corporal e gestual, né? Além da linguagem falada, a linguagem corporal e gestual, pessoal, conta demais nesse tipo de texto. Então, perdão aí pela a voz, que já está falhando, mas é assim, né? Passei o dia gravando, então acontece, tá certo? Mas vamos continuar. A ausência de narrador, como eu disse, né? Esse tipo de texto ele não é contado por outra pessoa, mas é vivenciado naquele momento por aqueles personagens, certo? A linguagem teatral. Então, a linguagem teatral ela é expressiva, ela é dinâmica, dialógica, corporal e gestual, tá? Para prender a atenção do espectador, da pessoa, da plateia, né? Das pessoas que estão assistindo, os textos teatrais sempre apresentam um conflito, tá? Que é aquele momento, assim, de tensão, que a pessoa fica ansiosa, né, para descobrir o que vai acontecer, o desenrolar da história. Então, deixa eu ver aqui. Então, apresentam um conflito, ou seja, um momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos. Os elementos da linguagem teatral. Então, esses elementos são importantes, tá? Esses são os principais, né, que constituem os textos teatrais. O tempo, por exemplo, o tempo teatral ele é classificado em tempo real, que indica o da representação, né? Tem o tempo dramático, quando acontecem os fatos narrados, tá?
E o tempo da escrita, que indica quando foi produzida a obra, tá? Porque o texto, primeiro, ele tem que ser escrito, texto teatral, para depois ser ensinado, é claro. Ok. Nós temos também o espaço, tá? O espaço é o chamado espaço cênico, determina o local em que será apresentada a história. Já o espaço dramático, ele corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens, tá certo? Então, o espaço cênico, né, é o cenário que eles irão montar, né, que vai determinar o local que a história vai ser apresentada, e o espaço dramático é aquele que corresponde mesmo a onde serão desenvolvidas as ações. Os personagens, nós temos que diz o seguinte: segundo a importância, os personagens dos textos teatrais são classificados em personagens principais, que são os protagonistas, e os personagens secundários e figurantes, né? Aqueles que complementam a narrativa, né? Então, estrutura dos textos teatrais. A estrutura como se monta um texto desse, tá certo? Então, os textos teatrais, eles são constituídos por dois textos. Nós temos o texto principal, que é aquele texto que apresenta a fala dos personagens, tá? É um monólogo, tá? Vai apresentar somente as falas dos personagens. E tem o texto secundário, que é o que inclui cenário, o figurino, rubricas, tá certo? Quando produzidos, são divididos de maneira linear. Como, por exemplo, de maneira lógica, tá certo? As ações acontecem cronologicamente. Então, o texto secundário vai aparecer uma introdução, tá? A complicação, o clímax e o desfecho. Já o texto principal não, apresenta a fala das personagens, tá certo? Então, o texto secundário, como aparece mais informações, né? Inclui cenário, figurino e rubricas. Ele é dividido da seguinte forma: a introdução, tá? Que é o foco na apresentação das personagens, espaço, tempo e a apresentação do tema. A introdução é justamente isso, é apresentar, né? O que vai ser ensinado. A complicação. A complicação é o conflito, tá? É aquela parte de tensão, né? Que determina as peripécias da peça teatral. O clímax é o momento de maior tensão do drama, tá? E o desfecho, nós temos o desenlace da ação dramática, né? A conclusão, o grande final, né? Vamos seguir aqui. Pessoal, a atividade de sala, ela consiste na seguinte proposta. Eu quero que vocês assistam ao vídeo Assalto à Língua Portuguesa, tá? É uma peça teatral. Eu quero que vocês assistam a esse vídeo e depois respondam as seguintes perguntas, tá? De interpretação textual que eu coloquei aqui sobre esse vídeo, tá? Esse conteúdo, tá? Eu vou enviar para o grupo de vocês, para que vocês possam ver as questões e respondê-las no caderno. Então, assistam ao vídeo, respondam as perguntas, tá? E, para mais informações, eu estarei disponível no grupo, certo? Então, aguardem até lá. E é isso, eu espero que vocês tenham absorvido o conteúdo, tá? Nosso gênero foi texto teatral. Esse tipo de texto, ele se diferencia dos demais justamente por ser ensinado. Eu coloquei aqui um extra no final e acabei nem lendo, mas deixa eu colocar aqui para vocês. Simplesmente um resumão, tá? De tal modo, o texto teatral ele possui características, né? Eu falei peculiares, bem próprias, já que ele é um texto para ser ensinado. Os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados, por isso que ele também não vai haver um narrador, tá certo?
Geralmente não existe narrador, fator que o difere dos textos narrativos. E o teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade, tá? É uma curiosidade. O teatro ele surgiu na Grécia Antiga e eles possuíam uma importante função social, onde os espectadores eles esperavam pelo momento da apresentação, que poderia durar um dia todo. Então, pessoal, finalizamos. Tá certo? Deixa eu colocar aqui na tela maior. É isso. Beijão e tchau, tchau.